Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá, amigos do Virando a Chave, chegamos ao 11º episódio do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou o seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Mineira de Belo Horizonte e com um lindo filho de 4 patas chamado Alok, que está aqui com a gente participando hoje, ela tem uma extensa jornada acadêmica, tendo passado por renomadas universidades como Unifesp, SPM, FGV e mais uma dezena de cursos em universidades e pós-graduações e workshops, como jornalismo, mediação e resolução de conflitos, biopsicologia, transdisciplinaridade aplicada à saúde, meditação, coaching, dentre alguns outros. Inclusive foi coach do Marcelo Taz. Ela foi jornalista e apresentadora da TV Cultura por 16 anos, ficou conhecida como apresentadora do Repórter Eco, já ganhou o Emmy Award e foi indicada 2 vezes como uma das 100 mulheres mais influentes da América Latina. Teve um blog entre os top 10 do UOL e já presidiu diversas ONGs com o propósito de ajudar e impactar. Foi também protagonista do primeiro show transmitido ao vivo pela internet no Brasil e atualmente é palestrante internacional, escritora, observadora de tendências e curadora de ideias. Fundadora do IDHL, Instituto de Desenvolvimento Humano LIP, é membro do conselho da Christian Children Fund, mentora da Thierry Blair Foundation for Women e há mais de 25 anos se dedica à transformação através da sustentabilidade humana, neurociência comportamental e cultura da paz. No episódio de hoje vamos conversar e nos inspirar com Flávia Lippe. Muito prazer. Muito obrigado. Acertei, Flávia. 10% da sua vida acho que está aqui. Eu fiquei morrendo de vergonha. Era mais fácil falar, gente, eu tô aqui com a Flávia, um ET, especialista em abraçar pessoas. Aí você acertou de cheio. Resumiu demais, né? O auge da complexidade é a simplicidade. E a nossa convidada que fará parte dessa conversa maravilhosa de hoje é a Adriana Matos. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui e depois de ouvir todo esse histórico da Flávia, é mais prazeroso ainda, porque eu acho que a conversa vai ser excelente. Obrigada. Demais. Gente, tá, Adri? Muito obrigado. A gente está aqui hoje na casa da Flávia. Muito obrigado por nos receber, Flávia. Assim, desde a primeira mensagem que eu troquei com você, é impressionante o seu nível de carinho, de atenção, de empatia. Você está num outro nível de ser humano, dos seres humanos comuns. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada a vocês por terem também vindo até a minha casa, né? Que isso, foi um prazer. Sabe que tem uma coisa muito interessante na Índia? Quando você recebe um convidado na sua casa, você está recebendo Deus. Que legal. Porque você tem a grande oportunidade de fechar os olhos para qualquer tipo de julgamento. E você pode receber com carinho, você pode dar um melhor alimento, a melhor água, o seu tempo, você abrir o seu espaço íntimo para uma pessoa que você desconhece. Que legal, então, incrível. receber em casa é também uma conexão com esse universo, né, divino, de tantas possibilidades, né, que eles podem chamar de Deus ou de qualquer outra entidade superior. Ou, inclusive, de planeta. Né? Sim, sim. Flávia, quem é você, para quem ainda não te conhece muito bem, e como é que foi a sua jornada desses seus 1.200 anos que você viveu até aqui? E 43 dias e 13 segundos. Tem os 3 meses. Olha, eu sou uma curiosa nata, né? Assim, eu nasci muito curiosa. Então eu comecei muito cedo mesmo, porque essa inquietude de o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, ela veio muito cedo para mim. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, nas favelas, né? Os meus trabalhos, meu pai é psiquiatra, ele é médico psiquiatra, minha mãe é artista plástica, então eu brinco que eu sou o único cérebro do planeta que é colorido. O meu não é preto e branco. Porque psiquiatra com artista plástico não pode ter um cérebro preto e branco. Né? Meu é definitivamente colorido e não tem aquele formato que todo mundo conhece também, não. Tenho certeza que não. É diferente. É diferente, ele é meio diferente. E essa experiência de ver 2 pessoas que impactam o mundo com o olhar para o outro, veio muito cedo para mim. Eu tive essa grande oportunidade, né, de fazer a escolha de impactar o mundo de alguma maneira. E impactar o mundo não era exatamente fazer nada em grandes proporções, era fazer pequenas coisas todos os dias. Né? Eu acho que esse fazer pequenas coisas te dá a oportunidade de fazer muita coisa. Porque se você fica pensando a longo prazo e muito grande, é impossível fazer tanta coisa. Tem que olhar sempre o próximo degrau, né? Por isso que eu vivi mais de 1000 anos. Porque todo dia é fazer uma coisa. Então você tem realmente essa oportunidade de criar
É grande impacto com uma pequena coisa. Porque grandes impactos, as pessoas são cobradas, a grande maioria hoje é cobrada, em criar grandes impactos com um super aplicativo que muda o mundo, que você nada de costas e que você toca violino ao mesmo tempo, chupa cana, é milionário, feliz, tem uma família incrível, né? Gente, espera. Impacto não é isso. Isso é uma outra proporção de coisas que a gente está falando, que eu acho que a gente pode até avançar depois nesse 1% e como que as pessoas estão vendo o mundo, porque não estão sendo feitas muitas coisas porque tem que ser muito grande. E as pessoas acabam se frustrando porque elas esquecem de comemorar essas pequenas conquistas, né, Flávia? Elas só estão esperando também comemorar as grandes conquistas. E de né? fazer, porque Perfeito. se é pequeno não tem que fazer. Porque parece irrelevante, parece que não tem mérito, né? Você quer ver um impacto gigante que as pessoas podem causar hoje? Se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, quanto você conhece essa pessoa? Uhum. Onde ela mora? Como ela come? Quais as deficiências ela tem na casa dela? Como que está o filho? Se tem marido? Qual a história? Por que ela chegou até aqui? Como que ela chegou na sua casa? Se você não sabe isso, você quer impactar uma comunidade inteira? Desculpa, cara. Não vai dar. Perfeito. Eu acho que não vai dar. Assim, pequenas coisas assim de autorresponsabilidade. Você acorda de manhã, o quarto é uma zona, a cama de cabeça para baixo. E não é assim aquela... não é a exigência da organização. É você tentar organizar o seu dia a partir do seu primeiro ato ao abrir os seus olhos. Então o cara não arruma a cama e fala assim, eu vim aqui organizar a sua empresa. Oi, meu filho, volta para casa, lava a louça. Arruma a sua cama, organiza seu a tua quarto vida. antes de mudar o mundo, né? Aí você vai arrumar o que for da empresa que você é consultor ou o que você está pretendendo fazer. Então, assim, esses grandes impactos estão sendo esquecidos do viver cotidianamente com autorresponsabilidade, sendo ético, sendo você, sendo responsável, entendeu? Pelo micromundo. A questão das grandes missões, os grandes propósitos, eu acho que isso é a maior balela do século. Fundo do meu peito, assim, eu olho e falo, essa pessoa sabe por que ela tá infeliz e desencantada? Porque ela tá buscando algo gigante e ela não tá prestando atenção no acordar. No back to the basics. O que você tem para agradecer na hora que você acorda de manhã? Você pode virar a chave estando onde você está, porque a chave ela não tá em relação ao seu ambiente. O seu ambiente é a segunda coisa, e nem a segunda. Eu arrisco dizer que ela tá lá no quinto lugar. Agora, se você não tem nenhum contato consigo, com o seu mundo interno, com essa chave interna que você precisa virar, aí você vai ficar virando coisas externas. Você muda de trabalho, você muda de casamento, você muda de amigo, você acredita numa dieta nova, você tá sempre correndo pro novo, que nunca fica abastecido. Nunca é o suficiente, é suficiente. Né? Então, se você volta pro início da vida, do contato mais íntimo que você tem com a sua infância, por exemplo, uma pergunta que eu faria para as pessoas hoje, o que você fala para a criança, para a sua criança hoje? Se você olhar para ela hoje, o que você pode falar para ela? E as pessoas vão falar, faça tudo, invista seu tempo. É isso que você falaria para uma criança mesmo? Pois não é. A gente vive de uma memória. A gente não vive de uma experiência. Enquanto, você sabe que tem uma coisa muito interessante? Alguém já me perguntou se eu era uma pessoa mística. Eu falo que só existem duas pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas. Os místicos e os mistakes. Né? Não sei como é que seria essa tradução, né? Mas mystics e mistakes. Por quê? Normalmente, a pessoa que está vivendo em mistake, em auto-engano, ela acha que o outro é místico. E por que o outro parece místico? É só porque ele não está no auto-engano. Ele não tem nada de místico, na verdade. Vê se você consegue ir comigo nessa jornada dessa ideia. Quando a gente está pegado a uma memória, então essa memória ela vem pra gente, você precisa ser um puta cara no seu trabalho, ter uma família assim, falar sobre isso, fazer isso. Tem uma estratégia. Então a sua memória ela tá sempre naquilo que você está lendo, que você está vendo, né? Até porque hoje a gente tem uma enxurrada, né, de informações para que essa memória ela passe a ser uma memória quase que concreta. Ela deixa de ser memória e passa a ser vida. Essa pessoa vive num lugar comum. Agora, quando você sai disso e vive a realidade, o que é a realidade de um ser? A realidade de um ser não é nada disso. Isso é só uma consequência. É o diagnóstico e o prognóstico.
Isso é só uma consequência. E como é que você sai desse mistake pro místico? Você não é místico, você é real. Você acha que isso vai no caminho do autoconhecimento? Porque Autoconhecimento, autorresponsabilidade, qualquer coisa. eu percebo muito isso, a falta de percepção de si. Porque as pessoas querem comandar ou liderar os outros, mas antes elas precisam se liderar. Elas precisam se conhecer, para depois elas conseguirem impactar os outros. E eu vejo muito um desespero de querer impactar muito sem antes você conhecer a si mesmo. Mas é por isso, existe esse desejo do grande. Né? O cara entra numa empresa e um ano ele quer ser presidente da empresa. Meu querido, tem muito milho para você comer. Você pode ser genial, não estou tirando a genialidade de ninguém. Porque realmente tem pessoas que nascem nesse mundo geniais. E a carreira é muito mais rápida mesmo, é uma coisa atrás da outra. Mas existem muitas sincronicidades até para que essa pessoa vá mais rápido que outras pessoas. Né? Se a gente for falar desse 1%, por exemplo, tem 1% da população que consegue ter mais ou menos 12 itens. De 0 a 10, 10 em quase tudo. De 8 a 10 essa pessoa tem, menos de 8 muito raro. 1% da população. Vou te falar alguns dos itens. Uma família bacana, saúde e ao mesmo tempo fitness, né? Não só a questão da saúde, mas também um corpo fitness, dinheiro, uma profissão escolhida e tá ali naquilo, um relacionamento saudável, amigos saudáveis, ter um olhar de aventura para o mundo. Isso são poucos itens que eu tô falando aqui. Essas pessoas, esse 1% que eu tô te dizendo, eles vivem de 8 a 10. O resto da população mundial vive de 0 a 7. E essa pessoa de 0 a 7 quer causar um grande impacto no mundo. Não vai dar. Ô, Flávia, deixa eu te perguntar, ouvindo você falar, a gente fica com a sensação bem clara, assim, de que virar a chave é uma segunda questão. Na verdade, você precisa se conhecer. E quando a gente fala principalmente de jovem, de gente que está começando, que já está querendo impactar o mundo, há todo um endeusamento de coisas que acontecem e que as pessoas, eles estão ali totalmente envolvidos, né, nessas coisas que são muito supérfluas. Como é que a gente sensibiliza isso? Como é que a gente traria na sua imaginação, no seu pensamento, como é que você traria o jovem para que ele entendesse primeiro que existe etapa de que você precisa se conhecer, porque seguramente se você perguntar para um jovem, olha, o que você quer da sua vida, provavelmente ele vai colocar ali, eu quero ser bem-sucedido, eu quero dinheiro, eu quero... Então, como é que a gente sensibiliza num mundo tão envolvido por todas essas questões e que, principalmente para o jovem, né, isso fica muito forte, ele é muito influenciado. E aí a pessoa está querendo virar uma chave, está querendo impactar as coisas. Como é que a gente pode sensibilizar, na sua opinião? Eu acho que o jovem por si só, ele já impacta. Ele já está no momento de impacto. Assim, e também a gente toma cuidado com a questão da idade, né? Porque tem pessoas com 30 anos que são absolutamente envelhecidas. Sim. E por isso elas querem virar a tal chave. Porque elas estão envelhecidas, elas não têm prazer de viver. Para mim, assim, eu falo muito para pessoas mais jovens, porque eles estão, né, em todo o mercado corporativo, e eu estou lá dentro o tempo inteiro, 25 anos dentro do mercado corporativo, e hoje impactando o mercado de marketing digital muito, porque eu acabo sendo chamada muito para falar para essas pessoas. Eu acho que precisa entender que virar a chave nada tem a ver com insatisfação, você entende? Porque senão, você já pensou coisa interessante? Se você não souber amadurecer a vida com o fato, com as coisas, com as histórias, você vai precisar virar a chave toda hora. Porque você casa com uma pessoa que 2 anos depois ela não é a mesma. Aliás, acorda de manhã com uma pessoa diferente que você casou ontem. Ainda bem. Você pensa em se casar com um poste. Uma pessoa imutável. Isso é desgraça do planeta. Se você casou com um poste, aí eu te aconselho a virar a chave. Muda. Porque não é legal casar com um poste. Pela fuga da dor não é nem pela busca do prazer, né? Vai logo Sai atrás de correndo, alguém que tem pernas e braços. Porque poste não vai rolar. A insatisfação tá ligada hoje ao virar a chave. E não é isso. Virar a chave é o cúmulo da satisfação. É o oposto. Você deliciou cada pedaço e cada momento da sua vida. Você ter esse prazer de viver, de você acordar e falar, gente, eu tenho mais uma oportunidade hoje. Eu tenho uma oportunidade de fazer uma coisa diferente hoje. Eu tenho a oportunidade de aprender com uma pessoa que acabou de entrar aqui. Não necessariamente você vai ser feliz saindo de onde você está. Nem do seu casamento,
nem dos relacionamentos com seus amigos e nem do seu trabalho. Não é isso que precisa ser medido. O que precisa ser medido é qual o seu grau de entendimento de si mesmo para fazer escolhas onde você está. Porque você pode ter uma vida plena há 30 anos no mesmo lugar. Claro que hoje o mundo é diferente. É interessante que a cada 2 anos você esteja numa empresa nova. É interessante que você aprenda com a rapidez e com a disrupção do mercado. Mas não corrompa a seu coração, a sua história, o seu desejo de viver. Porque dizem que você tem que mudar de empresa a cada 2 anos. Porque senão você vai toda hora indo para metadados. Toda hora. Nós não temos livre-arbítrio. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tem problema com isso. Nós não temos livre-arbítrio. As pessoas, elas se iludem que elas têm livre-arbítrio, mas elas só consomem o que está sendo entregue para elas hoje por metadados. A não ser que viva como eu vivo, que você não tem televisão, não tem rádio, não tem nenhuma mídia aqui. O meu contato é absoluto com a natureza. E mesmo assim eu sou impactada. Porque para pesquisar eu tenho que ser impactada. Porque só minha pesquisa não vale nada. Só ela é puramente teórica. Num mestrado onde eu tenho que impactar o mundo corporativo, levando o conhecimento da saúde, para que ele não perca dinheiro, nem a empresa, nem ele, eu não posso não ser impactado. Mas você tem que fazer uma escolha de o quão impactado você quer ser. E isso não te impede de viver o mundo intensamente. Muito pelo contrário. Eu faço quase 3, 4 palestras por semana. Eu estou totalmente no mundo. Mas eu sei a hora de sair e voltar. Esse é o aprendizado. Não é virar a chave. Não é isso. É você desligar e desligar na hora que precisa. Você tem que ter na sua casa um equipamento ultramoderno. Você é um computador ultramoderno. É isso que é biohacking, inclusive. Que as pessoas me perguntam o que é biohacking e como que eu entrei em biohacking. É simples. Eu otimizo cada vez mais a minha saúde, o meu cérebro, o meu entendimento sobre a vida para poder viver nesse planeta que eu amo. É o que tem. Eu amo isso aqui. Eu quero fazer dar certo esse negócio. Que legal. Flávia, você falou num vídeo que eu vi seu, numa entrevista, sobre o líder disruptivo. E eu achei sensacional. E aí, falando um pouco do que você comentou agora, eu queria que você explicasse o conceito do líder disruptivo e como é que isso impacta também atualmente essa transformação, porque é a primeira vez na história da humanidade que você tem 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho. E são gerações que foram impactadas por fatos históricos, culturais, sociais, econômicos muito distintos. E de repente você põe essa galera toda dentro de uma empresa, e aí você junta a tecnologia com o mundo VUCA, bate tudo isso no liquidificador, o que dá nisso? Então eu queria que você contasse e comentasse um pouco sobre isso. Eu acho isso espetacular. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem de criar impacto. Imagina, todas as gerações juntas. São experiências, se você for somar, você tem 1000 anos de experiência mesmo. Se souber aproveitar essa oportunidade, você consegue fazer grandes viradas dentro das empresas. Viradas necessárias. Então, eu chamo o líder disruptivo, é o cara que entende o que é disrupção, né? Porque não existe o termo disruptivo, a não ser na minha cabeça, né? Mas ele sabe o que é disrupção, então ele sabe que ele tem que mudar rapidamente, ele tem que mudar em voo, passado, presente e futuro, para poder fazer dar certo. Agora, se ele se corromper pelo resultado, funciona? Não funciona. Por que grandes e milhões de startups estão quebrando? Porque na entrada da disrupção, eles se corromperam. Porque precisavam de um resultado. Quer dizer, isso não é novo, isso é velho. Né? A maquiagem corporativa, né? Essa miopia, existe dentro das startups também. É uma distorção do que é o ser humano. O ser humano evoluiu, lógico. Tá aí a cronobiologia para falar sobre isso. Nós evoluímos em termos biológicos para acompanhar também uma evolução ambiental, porque o nosso corpo ele tem que se adaptar. E por que ele não vai se adaptar aos ambientes profissionais? Ele também vai se adaptar. Mas existem adaptações que não estão conseguindo acompanhar. Porque tá muito ruim para fora e muito ruim para dentro. E nós, seres humanos, nós nos adaptamos a tudo. A ruim, a bom. Tá? A ciência, ela consegue provar isso muito claramente. Mas se acostumar ao que é ruim não significa que isso faz sentido. Você precisa perceber se acostumar com aquilo que é ruim está te fazendo chegar onde você está pretendendo chegar. Você já virou algumas vezes a sua chave, pelo que eu entendi aqui da sua história. Você lembra qual foi a primeira virada de chave que você teve que Qual foi o gatilho de você falar, não, peraí, tem alguma coisa errada ou eu preciso mudar o caminho? Eu digo muito que virar a chave você
pode mudar de caminho ou você pode mudar até de destino. Não necessariamente só o caminho. Não adianta você mudar o caminho e chegar no mesmo lugar. Você lembra claramente disso? Ou alguma que te impactou mais? Como é que foi esse momento, Flávia? Marcel, eu não acho que eu virei a chave. Eu acho que eu sou um motor de modo contínuo, entende? Assim, as minhas escolhas, elas são feitas diariamente. Eu posso conversar com você hoje aqui, tomar uma decisão aqui por causa da nossa conversa, por causa da Dri, que pode me dar uma ideia de alguma coisa aqui, e eu tô fazendo uma coisa, entende? Então, realmente, primeiro, eu já falei isso para outras pessoas, eu sou uma startup humana mesmo. Porque eu acredito na transformação de alto impacto muito rápida. Então, eu não vou virar a chave, não dá mais. Eu não tenho isso. Eu faço uma escolha clara para aquilo ali, que eu não abandono as coisas. A não ser que seja uma teimosia absurda, eu falo, gente, não adianta eu ficar fazendo isso. Mas eu nunca tive uma coisa assim de falar, não dá. Entende? Por ser um modo contínuo, eu vou traçando uma linha de tempo. Né? E aí eu olho e falo, não, isso não faz mais sentido, não. Mas eu vou continuar na minha linha aqui e vou incluir isso aqui, por exemplo. Por isso que você vê tantos estudos diferentes na minha história dentro das universidades, etc. Porque às vezes uma coisinha puxa para outra, entende? Então, por isso que eu te falo, a virada de chave para mim é o entendimento de quem é você. Não é exatamente, não, isso não dá mais para mim. O que nunca deu para mim, conviver com pessoas que são antiéticas, que são pessoas que me fazem mal, né? Então, até a minha vida social ela é restrita, mas eu consigo ir a lugares que me fazem mal. Só que eu estabeleci o tempo. Eu tenho um teto que eu estabeleci para tudo na minha vida. O teto do tempo com pessoas que não são agradáveis, mas eu não deixo de encontrar. Elas existem. Eu não criei um mundo perfeito da bolha. Eu vivo neste planeta com a maior paixão do mundo. Então, também isso faz parte. Então, esses pequenos entendimentos de qual é a régua que você quer viver e qual o teto de tempo, de tudo que você tem, é como fazer um business plan. Eu tenho um business plan muito bem organizado de como que eu quero envelhecer. E sempre tive muito claro, né, como é que eu gostaria de viver. Aí chegou uma determinada idade, eu falei, agora eu quero ver como eu quero envelhecer. Estou com mais de 50 anos, então eu não estou pensando mais em grandes... abrir uma empresa nova, né? Até essa semana apareceu uma oportunidade de uma pessoa querendo que a gente tocasse junto com uma startup. Então eu falei, olha, eu te falo que eu não quero ser presidente de nada, mas apoio todo mundo que quer ser presidente de qualquer coisa. Não é mais para mim. Não sou afim, assim, não tenho tempo para isso agora, entende? O meu tempo agora é de justamente levar essas informações para as pessoas que querem ser presidente de alguma coisa, entende? A experiência de ser presidente te dá também uma ideia de olhar o que as pessoas que querem ser presidente de alguma coisa, o que a gente pode ajudar, né, para fazer isso ser uma carreira saudável. Né? Que legal. Você tem um lado muito espiritual, eu não sei se espiritual é a melhor palavra, e que talvez as pessoas confundam com místico, mas você tem um lado sensitivo muito apurado, ao mesmo tempo muito plugado em novas coisas, né? Que aparentemente são coisas antagônicas, mas que elas podem andar e andam muito bem juntos. O quão você usa do seu lado mais sensitivo para os negócios, startups e as organizações que você participa, e o quanto que o contrário também te ajuda, que esse teu lado mais racional ou mais empresarial ou mais disruptivo também contribui para esse teu equilíbrio na vida pessoal. Como é que é esse equilíbrio? Lembra que a gente estava falando sobre o místico e o mistake, né? Então, aí é que vem essa história. Eu não tenho nada de especial. Eu sou muito real. Por isso que parece que eu sou especial. Porque quem não é real é fora da casinha. Porque ele tá querendo coisas gigantes, ele não sabe quem ele é, ele tá sempre achando que o outro é melhor, ele tá sempre buscando milhões de dólares, ele sempre quer um não sei o quê, mamama. Esse cara não é real. Então, a minha intuição, ela tá em observar a realidade. Se eu tô olhando pro planeta com um olhar fino, óbvio que eu vou saber o que o planeta precisa. Você tem um filho, né? Tenho um filho. Então, você não sabe quando ele tá febril? Sem dúvida. Não é de observar? Sim. Porque você não liga pro médico e fala assim, acho que ele tá febril. Não, você já sabe. Então, esse ser cientista de mim mesma, que é essa veia biohacking que eu tenho desde muito jovem, né? Eu comecei a fazer yoga, eu tinha 17 anos, meditação, né? E aí vieram outras coisas muito fortes, né? Dentro da ciência e a cronobiologia, nootrópicos, milhões de estudos profundos mesmo, né, como você viu aí. É só o afinamento de como você observa o mundo. Qualquer pessoa pode aprender, inclusive, sobre intuição.
qualquer um. Eu já dei aula de intuição para o mercado financeiro. E tem muito a ver com a frequência Fibonacci, que é absolutamente matemática. E as pessoas falam, isso é muito místico? Não, querido, é matemática. Então, aí que está quando você afina o olhar. Afinar o olhar, parece que a gente está muito fora, mas aí é que a gente está na realidade. Se eu for conversar com você e não estiver com você, não vai ser uma boa conversa. E é isso que acontece a maior parte das vezes. Então, quando a pessoa vê alguém conversando com qualidade de ouvir e de falar e de buscar, fala, nossa, aquela pessoa é diferente. Não, aquela pessoa é o que todo mundo devia ser. É o real, é o aqui, nessa linha fina que une um ao outro. Não tem nada de diferente entre nós, em nenhum de nós. A diferença está só na antena, né? Se eu estou aqui falando com você e estou prestando atenção ou pensando na minha lista de coisas que eu tenho que fazer amanhã, eu não estou afinada. Não rola uma sintonia, não rola uma conexão necessária com você, com o planeta, com a Adri, com tudo. Né? Então, estar aqui e você estar mesmo afinado é que dá a impressão de uma grande intuição. Mas não é, você está tão afinado que você sabe que isso vai precisar. Que isso vai acontecer. Acho que a gente tem um viés cognitivo de achar que quem é muito racional tem que seguir um caminho racional e quem é muito intuitivo é quase místico, né? É quase um viés cognitivo mesmo, né? Assim, Flávio, porque o que me surpreendeu bastante é na riqueza da sua experiência, né? E para mim, eu sempre questionei muito isso. Durante muitos anos eu fui executivo. E eu passei por 7 empresas até meus 35 anos. Nossa, e toda vez que eu ia fazer... né? Toda vez que eu ia fazer uma entrevista, eu tinha que explicar o porquê que eu tinha saído dessas empresas e eu era julgado assim, cara, é uma pessoa instável, é um cara, será que ele vai ficar bastante tempo aqui? E eu hoje não é mais, né? Pois é. Hoje eles já acham que... E aí também tinha um outro lado, mas você ficou 20 anos na mesma empresa, então você é acomodado. E na verdade eu sempre gostei de conversar mais com pessoas que moraram ou visitaram 30 países, ou moraram em lugares diferentes, ou que tiveram experiências diferentes, do que as pessoas que moraram sempre no mesmo lugar e tiveram o mesmo emprego. Só que e todo mundo acho que tem essa opinião, né? Eu gosto de conversar com gente diferente, que vai me contar um monte de história. Só que aí quando o cara volta para um ambiente corporativo, existe aquele preconceito da instabilidade. E eu sempre entendi que isso me trouxe um repertório de solução de problemas e de experiências que me formam um ser humano diferente justamente da média que está muito acostumado com um viés muito direcionado para uma experiência mais intensa. Então, quando eu entrevisto algumas pessoas ou quando eu converso muito com as pessoas, eu vejo uma característica de você se aprofundar e se tornar um especialista de determinada coisa. E quando eu vi você, é completamente aberto. Eu gosto muito de ler livros que não tem nada a ver com o que eu faço. Porque me abre canais sensitivos e opiniões diferentes, que até no que eu faço vai me trazer um viés diferente. Mas eu percebo que isso não é muito comum. E eu me super identifiquei, achei super interessante ver que você abriu muitos canais. Você não tem uma dificuldade também de convergir tudo isso? Porque eu acho que... E aí essa é a minha pergunta para ti. Como é que você faz para você abrir bastante a tua cabeça para novos conhecimentos e como é que você converge para uma linha mais única ou mais fechada? Como é que você faz isso? Eu tenho um único objetivo: viver intensamente nesse planeta, contribuindo com qualquer pessoa que me busque. Acabei me especializando em pessoas muito ocupadas e muito estressadas. Se esse é o meu ponto, não importa o que eu estudei. Eu vou te falar uma coisa interessante, você quer ver? Aí a gente vai de novo conseguir ver quem vive pela memória e quem vive pela experiência. Eu estou fazendo uma palestra. Eu estou falando sobre XYZ. Se falar sobre XYZ te interessa, você vai ouvir. Se não te interessa, você vai levantar. Qual o mistério que tem? Eu não tenho que falar de A a Z porque você está sentado na minha frente. Você entende? Sim. O fato de eu estudar de A para Z não significa que eu vou falar para você. Pode até ser que eu esteja num lugar falando de Z e que quem está escutando lá é quem está interessado por Z. Porque quem não tiver não vai estar lá. Então, eu não tenho que me preocupar se você está me ouvindo necessariamente desta maneira. Eu tenho que me preocupar com a qualidade do que eu estou falando. Porque você vai entender o que você quiser. Eu não tenho como moldar o seu entendimento. Essa é uma grande ilusão das pessoas também. Elas estão despreocupadas com a qualidade do falar, do estudar e do criar conteúdos, porque elas estão mais preocupadas em quem vai ouvir e qual o número de likes e de impacto ela vai causar. Então, é uma comunicação pobre, preocupada do avesso. Então, se a pessoa não se interessa pelo meu assunto, ela não é obrigada a me ouvir. Antigamente, a gente mudava o canal. Hoje, você me bloqueia, mano. É tão simples quanto isso, né?
Antes ainda a gente rabiscava a foto. Hoje a gente não apaga. Eu até te fiz essa pergunta porque eu tenho a impressão, né, quando eu vejo antropólogos e filósofos, quanto mais a gente conhece do ser humano, mais a gente se surpreende, mas também eu já vi pessoas falar que mais se decepcionam. Eu não, eu fico cada vez mais apaixonada. Pois é, eu achei super interessante isso, porque quanto mais eu converso, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas que eu, e porque eu aprendo muito, né? E gosto muito de estudar o ser humano. E várias dessas pessoas vão muito a fundo, estudam muito a fundo. Sim. E meio que é uma decepção, e eu já ouvi muita gente falar, não, o ser humano não tem jeito, o ser humano deu errado. Cara, eu acho que não deu super certo. Por isso que eu te perguntei, você estudou tantos espectros diferentes do comportamento humano, que eu falei, deixa eu entender com ela se isso trouxe uma depressão quase, ou se isso trouxe um ânimo para você. Como é que você enxerga isso? Olha pra você ver que coisa mais gostosa isso da vida. O repórter eco, né? Ninguém nunca se preocupou com sustentabilidade. Um monte de gente fala isso. Eu falei, que isso? Opa, peraí. Que isso? Faz 30 anos que eu falo disso, né? Em 1990 era o ícone desse assunto, meu amor. E graças a isso tem hoje, dentro dos jornais, as revistas, dos sites, tem locais específicos só desse assunto. Não tinha uma editoria de sustentabilidade na época de ecologia, depois de meio ambiente, depois de... Não tinha. Então, quando a pessoa fala o ser humano está acabando, eu falo, como assim? É o contrário. É porque o número de informações é tão grande e você recebe tanto impacto com tanta coisa diferente... Que é difícil o filtro, Que é né? difícil fazer esse filtro. E existe uma coisa muito interessante também. Você é impactado pelo que você escolhe. A pessoa não entendeu o que é metadata. Ela só recebe na timeline dela aquilo que interessa a ela. Exatamente. E se ela é uma pessoa que acha que o mundo é uma merda, ela só vai ver isso na timeline. Muito provavelmente ela vai me achar muito esquisita. Vai estar naquela palestra do XYZ e não é do Z. Entende? Então, entenda também que você está vendo e recebendo estímulo do que você está procurando. Por que será que eu acho que o mundo é lindo? Porque você procura isso, né? Tem guerra? Tem. Tem políticas desajustadas? Tem. Tem pobreza? Tem. Tem maldade? Tem. Eu fui presidente de uma organização não governamental só de prevenção ao maltrato à infância. Eu vi barbaridades a toda a minha vida. Eu acho que o ser humano não pode, não dá certo? Não. Eu acho que existe uma parcela doente, mas não é todo mundo. Eu não acredito na maldade, da forma que as pessoas falam. Eu nem acredito que a pessoa faz uma maldade porque de fato ela é má. Ela faz por medo ou por frustração. Ou por doença também, né? Ou por doença. Mas ela não faz porque ela acordou de manhã, tirando essas exceções, acordou de manhã e fala assim, vou fazer uma maldade hoje com a pessoa que trabalha comigo. Oi, não é exatamente assim. Entende? Eu estudei um livro, que foi um livro que me impactou muito. Eu fiquei até com medo de ler o livro, na verdade. Qual que é o nome? Ele se chama Jogos de Guerra. Esse livro é um resumo de uma pesquisa profunda desse cara que era o psicólogo que foi contratado. Ele era o psicólogo das Forças Armadas Americanas, na época do Vietnã. E ele foi contratado porque o exército ia e voltava assim, com uma baixa muito grande de material bélico. Balas, armas, etc. E os caras falaram, a gente está tendo prejuízo na guerra gigante. Prejuízo bélico. Não estava pensando no ser humano, prejuízo bélico, né? Aí, sem fazer questão também de fazer julgamento de como pensa o ser humano, a gente chega nisso depois também. E aí o cara foi contratado porque ele precisava criar uma estratégia para o exército voltar com menos prejuízo bélico e atingir o alvo. Ele foi um dos trabalhos mais difíceis que ele fez na vida. Foi ele que criou os jogos eletrônicos, que hoje as crianças brincam. Um alerta para os papais, né? As crianças brincam num jogo extremamente pensado para modificar o cérebro, cognitivamente e fisicamente. Se você tem uma criança em casa, presta atenção. Tem que ter limite de tempo, escolha que tipo de jogo, porque ele traz modificações. Ele traz modificações profundas. Qual foi a conclusão dele? O ser humano é bom. Ele é bom por natureza. Foi dificílimo ensinar a matar. Foi dificílimo ensinar um cara a se tornar um matador. Foi uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida. Ele tem um arrependimento grande, mas por outro lado foi um desenvolvimento enorme para ele como ser humano. E esses jogos bélicos vazaram e hoje viraram esses jogos, né, que a gente conhece. Se ele, que esteve à frente de uma pesquisa, tirou essa conclusão, quem sou eu para achar que o ser humano é ruim? Entende? A vida, eu puxo muito a Índia porque é muito importante para mim, né, a tradição oriental. Na Índia se fala muito do karma, né? Então as pessoas perguntam, o que é karma, né? E falam, isso é seu karma, né, Simone? Então, eu vou explicar sobre isso só para você entender como a vida é real e simples. Karma é uma coisa só. É a sua ação no cotidiano.
Isso é que é karma. Não tem nada de maior do que isso. Karma é o que você faz. Então quando fala, isso é seu karma, não fica assustado. Só lembra o que você fez. Porque é uma ação que tem resultado. Como qualquer coisa na vida. Se você entende o que você fala, o que você faz, o que você come, o que você pensa, você se intoxica. Intoxica o mundo com quem você é. Não tem outra coisa. Você quer criar algum impacto no mundo? Acorda de manhã lembrando quem você é. Só isso. E isso vai fazer você criar impacto. Agora, ficar criando um monte de coisa, fazendo palestra, e mídia. Isso é muito vazio. Flávia, as pessoas estão falando muito que parece que o tempo está passando mais rápido, né? E, na verdade, talvez seja a percepção nossa de tempo, também o acesso à quantidade de informações. A gente se lambuzou muito desse excesso de informações. Muita gente nunca teve índices tão altos de depressão. A gente não está sabendo ainda lidar ou filtrar isso, né? Como é que você entende que isso pode ajudar ou atrapalhar a nossa saúde, ainda mais num mundo tão VUCA, né? Esse mundo meio maluco, rápido, que você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu converso muito isso com minha mulher, pô, eu tenho que ser mulher, tem que trabalhar, eu tenho que crescer na carreira, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que ser uma boa... E isso é meio maluco, né? Quem não tem ainda essa elaboração de se afastar disso, como é que se previne disso e como que você acha que isso pode atrapalhar a saúde das pessoas hoje no ambiente de trabalho ou no ambiente empreendedor? Eu sou pesquisadora da USP. A minha pesquisa é só sobre isso. Como utilizar, como entender o que a tecnologia fez e como utilizar a tecnologia a nosso favor. Essa é a minha pesquisa. Eu sou absolutamente apaixonada por tecnologia. Eu navego em todos os mundos que você puder imaginar. Quando as pessoas estavam falando de 3D, eu já estava fazendo 3D. Isso em 2003. Era experimento. Era gente maluca não sei aonde. Entende? Por isso o biohacking é tão importante para mim. Porque eu estou completamente conectada a experiências muito profundas. Então, a tecnologia, ela não é nenhum problema. Vamos voltar ao filme total, então, assim. Quando não tinha câmera de foto, quando não tinha televisão, como que as pessoas viviam? As questões sociais eram iguais? Os problemas sociais eram os mesmos? Os mesmos em proporção diferente. Se você pega uma foto clássica que já rodou aí por aí, dos caras no ponto de ônibus ou no metrô lendo o jornal, e hoje todo mundo lendo no celular, é a mesma coisa, certo? O impacto é um pouco diferente pela questão cronobiológica. O jornal, ele não muda o seu relógio interno. Já a tecnologia muda. Por que a tecnologia muda? No momento que você está com o celular ou com o computador aberto na sua frente, o seu cérebro entende que você está de noite. Porque você está olhando numa tela escura, ela tem que estar mais escura do que o resto do dia para você ler. Quando anoitece, você clareia a tela e acende a luz. Então, seu cérebro entende que é dia. Então, nós invertemos a biologia do tempo para nos adaptarmos ao mundo onde a gente trabalha com tecnologia. Então, o nosso corpo, ele está acordado na hora de dormir e dormindo na hora de acordar. Então, muda um monte de coisa. Muda metabolismo, muda vários entendimentos cognitivos. Se a gente entender que está tudo ligado um no outro, a gente volta a ser real e fácil de novo. Você quer ficar sem tecnologia? Eu não quero. Porque o acesso que eu tenho ao planeta, eu não tinha antes. E olha que eu já era tecnológica. Eu não quero deixar de usar nada disso. Não inventa de me mandar para uma ecovila no raio que eu parta. E é engraçado que a sua casa é super zen, é super... Quem passa aqui fala, não, isso é um templo budista, não é uma pessoa tecnológica que mora aqui. E é muito engraçado porque você está super conectada, mas talvez você saiba desligar. Selecionar. E desligar um pouco, virar sua chavinha, desvirar a chavinha. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo que saber ligar e desligar, e modular e moderar, é você ser cientista de você. E é mais importante do que virar a chave, porque você tem que saber desvirar também a hora que precisa. Não adianta você virar a chave e ter que... Por isso que eu falo, eu sou moto contínuo, cara. O motor tá virando e eu vou mudando de cenário, vou mudando de história, eu vou me adaptando, eu vou sentindo. Eu sou uma pessoa absolutamente adaptável. Que legal. E essa é a principal... Hoje se fala muito de skill. Talvez hoje seja o principal skill, né? Um dos principais. Que é você saber desaprender o que você já aprendeu para você reaprender coisas novas, senão você morre. Como que você pode ser curioso se você sabe tudo? Por isso que fica sem graça. E as pessoas têm que virar a chave. Meu filho, você sabe tudo. Você sabe tudo da pessoa que você casou, você sabe tudo do trabalho que você acabou de entrar, você sabe tudo do que você acabou de estudar. Você sabe tudo. Você não tem que aprender nada. Então, você tá realmente, vira a chave, mas vira a chave para outro planeta, porque nesse já não dá mais. Né? Então, essa questão da tecnologia... tem pequenas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, a gente precisa, para você ter realmente um trabalho produtivo, você tem que ter um sono reparador.
Você tem que ter uma nutrição adequada. Você tem que fazer boas escolhas. Então a tecnologia mesmo vai dando 18 horas, você vai diminuindo a luz. A gente usa um óculos que é meio amarelado, que você vai adaptando a luz para chegar à noite você tá com o seu organismo biológico adaptado. O que eu faço aqui? Eu não tenho televisão. Então a casa escurece, a casa é toda de vidro. A casa escurece quando o dia escurece. E eu também escureço, eu também durmo. Você perguntou como é que você faz tudo isso? Durmo. E durmo. Por isso, quando o dia amanhece, a minha casa de vidro me acorda. Porque o dia amanheceu, então tá na hora do meu corpo acordar. É uma Alexa natural que você tem aqui, né? Exatamente. E esse entendimento com isso, o entendimento com quais escolhas que eu faço do que eu estou escutando, quais escolhas eu faço do que eu estou lendo. Se você realmente se jogar para ter um impacto negativo da mídia, você vai entrar numa coisa que vai para outra coisa. Agora você vê se está lendo uma coisa de um salafrário que está falando uma coisa que não tem nada a ver. E aí você começa a ouvir tanto aquilo, você clicou ali uma vez, você vai receber milhões de vezes. Até a 5ª geração da sua existência, você vai receber uma porcaria daquela pessoa. Tome cuidado com o que você pesquisar no Google, porque depois... Não adianta. Entende? E enquanto a pessoa não entende que ela que seleciona, meu Deus do céu. Eu já vi muita gente reclamar, eu brigava com essas pessoas falando assim, nossa, tá muito ruim o Facebook, porque só aparece porcaria na minha timeline. Eu falo, cara, mas você é responsável pelo que aparece na sua timeline. E olha pra você ver que interessante, vamos sair desse ambiente e vir para a nossa timeline da vida real. Você tem a mesma responsabilidade. Você escolhe onde você vai trabalhar. Ninguém põe uma arma na sua cabeça quando você assina um contrato, não. Tem muitos executivos que falam, não dá mais. Eu falei, peraí, você não leu o contrato? O que estava escrito lá? Você não sabia disso? Mas por que você quer mudar o jogo agora? Você sabia disso. Você concordou com o que você assinou. Então, você pode refazer esse contrato numa mediação. Isso é incrível, que você descobriu coisas novas. Agora, reclamar do que você assinou é falta de autorresponsabilidade. É muleta para não admitir um erro. Para não admitir um erro. Flávia, fala um pouquinho mais sobre a experiência do timing, que é um negócio incrível que eu li no seu site. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, que você também é super especialista aí nesse tema. Esse é meu mestrado. É isso que eu estava falando, né? Assim, quando você entende como você funciona, você consegue entender o mundo, o funcionamento do mundo e aceitar. Por que vai brigar com o planeta? O planeta ele também está mudando, mas ele também vai acompanhando o seu timing. Então, se você entende o seu timing, você entende o timing que você tem em relação a onde você está. Não só o tempo de hora, mas o seu tempo interno de tomada de decisão. Entender sobre a gente mesmo é muito mais importante para uma tomada de decisão do que entender sobre direito ou finanças. Porque biologicamente, você só toma decisão a partir do seu estado biológico, seu estado emocional. Você é contratado pelos seus hard skills, mas você é mandado embora pelos seus soft skills. Pelos soft skills, exatamente. Pelo seu comportamento. E o que as pessoas estão falando de abobrinha de soft skills também, dá um freio aí. Porque existem exigências que um moleque de 30 anos não vai ter e que um cara de 50 não vai ter. Então, qual é o timing? Porque 5 gerações no mesmo lugar é espetacular. Por isso. Como que você pode ignorar um cara de 20 anos? Ele, por excelência, é a transformação. Agora, como que você vai ignorar um cara de 70 ou de 80 que ainda está no mercado de trabalho? Que já passou muita água embaixo da ponte. Esse cara já viu todas as transformações até aquele momento. Então é muita ignorância você não entender que as transformações elas simplesmente fazem parte. Como é que a pessoa pode fazer, por exemplo, para chegar e conhecer melhor o timing dela? É uma terapia mesmo? Porque eu consigo compreender claramente o que você fala. Eu acho que eu ainda estou nesse caminho, mas ainda não tá, tem muitas coisas que ainda não estão claras para mim. Mas nem todo mundo ainda tem esse nível de sabedoria, né, Flávio? De autoconhecimento. Qual que é o caminho para isso que você indica? É tão metódico, tão matemático e tão prático. Eu vou lançar um curso agora no dia 27 de março, inclusive. Legal. Eu faço ele ao vivo, vou lançar ele online. Uma vez por mês, mais ou menos, tem uma imersão aqui que a pessoa passa o dia comigo. E eu ensino para ela como que ela identifica o timing dela. É muito prático, assim, é pergunta e resposta, observação, mas não é nada tipo assim, eu preciso fazer uma terapia de anos para saber qual. Não é. É quase que pergunta e resposta. O difícil não é de você descobrir. É você resolver usar. Porque a mudança da vida não está em você descobrir. Está em você colocar em prática o que você descobriu. Mudar hábito e depois mudar estilo de vida. As pessoas me procuram e falam assim, eu quero virar minha chave. Todo mundo fala isso, eu quero virar minha chave. Tá.
Você quer só virar sua chave. O que é que você quer virar a chave? Eu não tô feliz com isso, não tô feliz com aquilo. Então, o quê? De 0 a 10 em 12 itens de 1% da população que vive muito bem, o cara tá quase 3 em todas. Aí ele quer virar a chave. Aí eu falo uma coisa só pra pessoa fazer uma. Durante 21 dias. Então, por exemplo, durante 21 dias, você consegue tomar água morna todo dia de manhã? Sim. 21 dias é muito tempo. Não sei, não vou conseguir isso. Cara, tomar água morna. Não vou conseguir. É muito tempo. Você pensa se eu falo pra pessoa que ela tem que se observar durante 21 dias? Ela já desistiu. Agora, não tem outra maneira também de você entender qual é os horários do seu corpo, se você não observar o horário do seu corpo. Então, eu ensino a fazer uma tabelinha que a pessoa vai se observar por 21 dias. O horário de queda de energia, o horário de alta de energia, o horário de fome. Tem alguns horários que ela tem que entender. Ela entender esses horários ajuda ela a montar uma agenda de tomada de decisão incrível. Agora, ela pode fazer 6 dias comigo, 1 hora por dia. Ela já dá uma olhada assim, muito diferente a partir do que ela está perdendo profissionalmente, a partir do entendimento de quem é ela. Coisas muito pequenas. Tem gente, por exemplo, que produz muito de madrugada. Cara, é coruja, ele produz de madrugada. Só que ele tem reunião todo dia às 8 horas da manhã. Então, claro que a produção dele é menor do que uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã feliz, porque é assim o corpo biológico dela. A grande maioria da população acorda, dorme em torno de 8 horas, acorda entre 8 e 9 horas da manhã, ou 7, sem despertador, né? E dorme por volta das 10, 11 horas. Essa é a grande população do mundo. Agora, tem as pessoas que acordam 4h30 da manhã e tem as que dormem até as 4h30, as que trabalham até as 4h30 da manhã, entende? São tipos biológicos diferentes. Se esse cara, por exemplo, da madrugada, não entender isso, ele não vai criar antídoto para isso. E ele vai lutar contra o ciclo circadiano dele o tempo todo. Tudo. Né? E o metabolismo, e o entendimento das coisas. Porque você perde cognitivo se você não está dentro do seu sistema. Você perde cognitivo, você perde humor. Então, todo o seu comportamento socioemocional, toda a sua saúde emocional, comportamental, tudo isso perde no momento que você não sabe quem é você e como você funciona. Flávia, você falou de antídoto. Que tipo de antídoto? Por exemplo, o cara que trabalha a madrugada inteira e às 8 horas da manhã ele tem reunião. O cara foi dormir, gente, 5, 8 horas ele tem que estar lá. Se esse cara for... São Paulo as distâncias são muito grandes, mas se ele for caminhando de um determinado ponto que ele escolher até o trabalho dele, caminhando por 1 hora, ele já vai fazer o primeiro antídoto. Porque ele vai fazer a ligação do cérebro e o cérebro vai acordar cognitivamente. Enquanto ele está na produção da madrugada total, ele tem que deixar separado. Calça, camisa, cueca, meia, o vestido, salto, bijuterias, etc. Organizado que ele vai vestir 8 horas da manhã. Ele não pode gastar o cérebro dele com absolutamente nada que não seja a produção intelectual dele. Quanto mais minimalista, mais fácil. Não é moda, gente. Não é moda. Quanto mais minimalista, mais fácil. Inclusive para mulheres. Então, não tem problema, você pode usar tudo. Eu sou super mulher, eu adoro, põe um monte de coisa, não sei o quê. Só que eu tenho um jeito de fazer isso para poder não ocupar meu hardware. Entende? Então, a gente tem que entender. O software tem que rodar fácil. Porque o hardware é uma potência. Agora, você bota um monte de software vagabundo lá dentro, até você achar o ícone dessa porcaria. O que era mesmo? Ai, meu Deus, aí tinha uma perninha, não, ai, acho que tinha uma carinha vermelha com azulzinho. Ai, não dá. Então, você deixa o mínimo que você pode deixar de software, mas os melhores rodando. Então, antídoto. Deixa tudo que é não intelectual pronto. Roupinha pronta, uma malinha pronta. Pega um papel e anota. Ponto 1, 2, 3, 4, 5 da reunião. Por quê? A pessoa que trabalha de madrugada, ela vai chegar numa reunião às 8 horas da manhã e o cara vai fazer pergunta e não vai lembrar não. Não vai lembrar não. Então ele deixa anotadinho no papelzinho, passo a passo. Esse é outro antídoto. Vai andando quando chega lá. Outro antídoto. Não toma café até as 2 horas da manhã. Café preto. Se tomar um café preto até as 2 horas da manhã, o que acontece? Nós temos um cortisol bom. O cortisol bom, ele está em funcionamento até às 10 horas da manhã. Você tem que aproveitar esse cortisol bom, que é o que te faz tomadas de decisão, grandes sacadas. O cara já ficou acordado a madrugada inteira. Aí acorda de manhã, toma um café preto, corta esse cortisol. Qual o cortisol que fica? Ruim.
Aquele que te dá mau humor, que você fica bravo, que dá problema cardíaco, que fica girando no seu corpo por 6 horas e não sai, entende? Por que grandes problemas mentais a gente tem hoje? Por comportamentos simples como esse. Então, pequenos antídotos já fazem uma diferença enorme na sua vida. Nossa, eu tomo café antes das 10 da manhã. Impressionante, você também. acabou de me ensinar uma coisa animal, adorei Entendeu? isso. Tem linhas que defendem que o café, etc, etc. O café turbinado, que a gente chama, que é o café da Ayurveda, de Bulletproof, ele tem cúrcuma. Né? No original ele tem cúrcuma, ele tem gengibre, ele tem um pouco de cacau, mas sem açúcar nenhum, é o cacau puro mesmo, café e ghee, ou óleo de coco. Esse café específico, um pouco dele assim, ele vai te dar uma ligada por causa da cúrcuma, ela é anti-inflamatória. Mas o café normal, ainda mais esse pó horroroso que a gente come, que tem um monte de coisa misturado nele, tem palha, ele não é um café. Ele é um treco moído com gosto de café, né? É um trem. Ele não é um café, é um trem. Flávia, eu queria que você explicasse um pouco, você tem uma definição também muito legal de sustentabilidade humana organizacional, que é algo que eu sempre acreditei e entendo nisso uma forma mais harmoniosa de se trabalhar. Mas eu adorei esse tipo essa forma como você chama. E quanto que é importante disso para que as relações humanas dentro de um ambiente de trabalho, seja você empreendendo ou seja você trabalhando para uma empresa, quão importante é isso para que isso seja mais equilibrado? Eu vou falar uma coisa dificílima agora, na verdade. E que quando eu falo dentro das empresas mesmo, claro que tem pessoas que se incomodam comigo muito. Eu já publiquei 10 livros, escrevi 3 que vão ser publicados agora, e tem um que vai ser publicado ano que vem. É o resultado de todas essas pesquisas, que é a equação. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, por que o nome dos seus livros ele é tão sharp? Eu falei, vou te explicar por quê. Quanto mais fofo, mais deturpada sai a sua palavra. Quanto mais reto, mais a pessoa está entendendo o que você está falando. Então, claro que cria inimizades com isso, vamos dizer. Mas você não tem leitor decepcionado, porque se o cara comprou o livro, ele sabe o que ele vai ver. Isso. Né? E por outro lado, na convivência comigo também, a régua vai subir. Porque eu não vou ficar floreando para você algo. Eu nunca vou ser indelicada com você, mas eu nunca vou florear a verdade. Não é a minha ou é a nada, é a sua verdade que eu tô vendo. É um fato que eu estou vendo. Ele pode mudar em segundos. Mas se eu florear isso, ele nunca vai mudar. Porque você nunca vai ter oportunidade de falar que não é aquilo que eu tô vendo, entende? Então, quanto mais você vai floreando, isso é miopia corporativa. Então, quando a gente fala da sustentabilidade humana, qual a grande miopia que o corporativo tem? Cria-se um RH que fala de soft skills, que fala de entendimento do humano, que fala de uma série de coisas, mas tem uma legislação que tirou o psicólogo do RH e colocou o administrador. O psicólogo é proibido hoje de trabalhar no RH. Então, tem uma coisa que eu não entendi. Aí tem um resgate disso, os que já estão. Aí os administradores foram fazer cursos de entendimento humano, coaching, RH e etc. Mas a essência de relações humanas está em quem estudou humanos. Eu não estou dizendo que administradores não são humanos. Eu dou a sorte de conviver com presidentes de empresas espetaculares. Eu acredito que eles mudam o mundo. As pessoas falam que o corporativo está destruindo. Não está, não. Não está, não. Eles têm a ferramenta na mão para ajudar a mudar o mundo. É só vocês darem oportunidade também. Então, o que eu mais vejo quando eu falo de sustentabilidade humana vamos acabar com a miopia corporativa de que número é importante e, de verdade, intencionalmente, criar oportunidades para esses caras que fazem dinheiro, que eles tenham a oportunidade de fazer isso sendo felizes. Eu acredito que é possível ser feliz dentro de qualquer trabalho que a gente faça. Sem dúvida. Por isso que eu falo que o tal da virar chave, vou ter que largar isso, fazer outra coisa. Nesse sentido, eu não acho que faz sentido. Você tem que deixar de fazer algo que você escolheu para ser feliz. Não. Senão toda hora você vai ter que casar com outra pessoa também. Se você não descobrir o novo todo dia, você vai ter que casar todo dia. Por que as pessoas mudam, separam e casam com uma mulher mais nova ou com um homem mais novo? Ou então uma pessoa que fala, nossa, é completamente diferente. Na hora que você vê, ela não é diferente. Ela é igual aquela pessoa que ele casou há 10 anos atrás. Igualzinho! Que ela vai chegar naquele ponto da outra ou do outro, igual também. É porque não se estabeleceu o desejo de ser curioso com o novo e que aparentemente está velho na sua frente. Você não muda de emprego como da mesma forma que você não muda de marido. Você não estabeleceu aquilo que você quer. Então tem que ser novo, não importa o quê.
Só que você está repetindo. Aí por isso que as pessoas não crescem. Ela muda de trabalho e repete igualzinho. Aí ela chega no mesmo ponto de novo. De não amadurecimento. Ela vai e muda de novo. De novo, no mesmo ponto. Você só consegue aprender de 0 a 10? Não vai de 0 a 1000 nunca? Não. Porque chega no 10 e fala, não, agora não dá mais. Ele não vai pro 11, pro 12, pro 13, pro 14. Então, a sustentabilidade humana, ela está em entender que nós, como humanos, nós nos relacionamos igual em qualquer ambiente. Não tem o cara executivo lá e em casa ele é outra pessoa. Não existe isso. Se essa pessoa está vivendo assim, ela precisa de ajuda. Porque ela vai falir internamente. Você não tem como ser um puta cara, nossa, no trabalho o cara é pá, em casa ele é uma moça. Não tem isso. O cara é humano, né? Em casa e no trabalho não é. Não existe isso. Tem uma velha frase que fala assim, né? Vê como uma pessoa trata alguém que não trará benefícios imediatos para ela e você vai conhecer a essência dela. Né? Como é que ela trata o garçom, como é que ela trata a moça, o moço da faxina e por aí vai. Muito interessante. Como que ele vê a vida. Olha, liberdade para mim é um valor essencial. Eu acho que o meu caráter até, ele foi muito moldado pela liberdade que eu tive na minha vida. E que tenho. Porque é tão importante para mim que eu tenho liberdade. Realmente eu faço aquilo que eu posso olhar e ver o fim do planeta lá. Ai, nossa. Aí eu vou chegar mais próximo. Nossa. E aí vai virando, né? Vai virando. Aí você fala, nossa, e aqui assim, nossa. Sabe, tipo... Eu vivo dessa forma, de fato. Entende? Então, você tem que fazer uma escolha de como você quer viver. Se você quiser viver reclamando, é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou até te ensinar. Como viver reclamando e ser infeliz. É assim. Você acorda de manhã, põe o pé pra fora, fala assim, de manhã, logo cedinho. Ai, meu Deus do céu, mais um dia. Vou pegar aquele trânsito. Nossa, chegar naquele trabalho. Até que é bom que eu ganho dinheiro lá, mas nossa. Você começa já a pensar em tudo que pode dar errado, né, no seu dia e tudo que tem de talvez não positivo. Você vai observar alguma coisa no caminho? Não tem espaço. Você está vivendo de memória. Não dá para viver de memória, gente. O computador vive de memória. Não dá. Na hora que enche a memória, o que faz? Você tem que comprar uma memória extra, aumentar o computador. Até o computador não vive de memória. Ela só serve para arquivo, meu Deus do céu. Você não pode viver de memória. Senão você não produz nada novo. Exatamente. Aí o cara todo dia fica nesse disco. Não tem possibilidade. Completamente. Ô Flávia, no mundo que a gente só fala atualmente de transformação digital, ainda mais nas empresas, e muita gente atrela isso à tecnologia, né? Não ao comportamento humano. Parece que transformação digital vamos botar um tobogã aqui na empresa, a gente traz um software novo, vamos botar realidade virtual. Olha que legal. Aí bota uma planilha Excel com uma macro e chama de machine learning e esquece que a mudança de mindset para o momento que a gente vive é o mais importante, né? Quais são os principais desafios que você entende que a gente vai enfrentar nos próximos anos? Falando de ambiente corporativo, que também não tem muito mais ambiente corporativo, com as ferramentas que a gente tem hoje não existe mais a separação do profissional e o pessoal. Mas quais os desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos numa transformação digital que ainda é atrelada à tecnologia e pouco atrelada à mudança de mindset? Eu acho que o maior desafio que nós temos como humanos é o desafio cognitivo. O que significa o desafio cognitivo? É entender que nós funcionamos de uma maneira e que adaptamos essa maneira de funcionar ao ambiente que a gente vive. Então não adianta você enfiar de máquina lá dentro. É igual treinamento antigo, né? Treinamento antigo já era assim. Levava, comprava um monte de computador novo, botava um monte de software, pegava os caras, sentava lá e treinava o cara pro certo. Quem disse que ele punha os dados naquela porcaria? Nunca pôs e nunca vai pôr. Porque ele fica, ao invés de produzir, ele tá preenchendo o quadradinho. Ainda assim é a vida. Na memória, não na experiência. Então eu acho que o grande desafio é a gente primeiro juntar essas gerações, acabar com a barreira de idade. Eu não tenho, gente, 52 anos. Desculpa. Eu não sei quem que falou que eu tenho. Na verdade, o meu certificado, né? Lá, você nasce lá, de nascimento, eu tenho essa idade. Mas eu não tenho essa idade. Então, se uma pessoa olha pra mim e fala assim, não, você tem 52 anos. Eu falei, quem tem? Aí eu lembro, não, eu tenho. Ah, é mesmo, eu tenho. Oh, desculpa, hein? Eu tenho 52 anos. Então, quando a gente acaba com essa barreira e se conecta com a barreira da experiência, você muda os ambientes. Você chama o cara, vem cá. Troca um negócio aqui comigo que eu não tô conseguindo entender isso aqui, não.
Você não importa quantos anos que o menino tem. Nem se ele tiver 80, nem se ele tiver 20. Essa é a maior riqueza na diversidade, né? Tem muita empresa que fala de diversidade dentro da empresa como um buzz que virou, é legal ter. Mas a maior experiência Aí tem cota, por esse... né? Exatamente. Aí tem cota. Porque eu discuto muito isso em aula com alguns alunos, de falar assim, olha só, eu sou um branco heterossexual que fui educado numa escola privada, que eu tive uma escola paga, e nas empresas que eu trabalhei eu estava cercado de gente igual a mim, que foi condicionada a uma linha de raciocínio. Isso não tem nenhum mérito nem demérito, mas... É só uma realidade. É um monte de gente igual tomando decisão sobre o mesmo problema. A possibilidade de sair a mesma solução é muito grande. É diferente de eu pegar um cara que teve uma história completamente diferente da minha, de eu pegar um trans que passou por diversos problemas diferentes do meu, eu pegar um homossexual que sofreu completamente problemas diferentes de mim e tem visões de mundo diferentes de mim, eu pegar um antropólogo, eu pegar um monge budista. Esse grupo vai ter um repertório tão grande, diferente, que não tem como não sair algo melhor do que um primeiro grupo muito homogêneo, muito parecido, né? E eu acho que talvez a transformação digital na minha cabeça tenha dado essa abertura de você se conectar com esse tanto de gente diferente e sair daquela sala de reuniões de 8 homens heterossexuais, brancos, educados da mesma forma. Aí que está a riqueza, né, Flávia? É isso que... Sim, e tem até hoje, né? Tem um método chamado mesa, que eu gosto muito, né? Que é justamente isso. Você soluciona um problema em 6 dias, com 12 pessoas diferentes, cada um especialista na sua área. Tem um líder que só aglutina, isso é um curador só. Uhum. E ali sai uma solução. Por que não é o cara, todo mundo dentro da empresa, fazendo isso? Entende? Então, assim, eu acho que o que eu gosto do Mesa, né? Ó, gente, não tô fazendo propaganda nenhuma, mas é maravilhoso. O que eu gosto é que é a experiência real da vida. Se você souber fazer isso no cotidiano, de novo a gente vai para os mistake e mystics. Se você é, de fato, uma pessoa que está orientada para viver, você vai buscar ajuda dos diferentes. Você vai, porque você sabe que existe um maior número de informações para achar na solução que você precisa. Agora, se você não vive na experiência do viver, você vai buscar a sua memória. É o que deu certo, é o que te falaram, é o que você viu. Então você está sempre vivendo a mesma história. Isso não tem como ser libertador. E eu acho muito difícil uma pessoa ser feliz nesse estado, onde ela só vive daquilo que ela sabe, ou do que ela lembra, ou do que ela estudou, ou do que foi dito para ela. Por isso que a aventura na vida não é só você pular de paraquedas. Até você pegar uma pessoa que não tem esse hábito, pegar um ônibus para uma periferia e sentar e conversar com uma pessoa do mundo. Ela vai escutar uma história, uma solução que ela nunca viu. Quando a gente está falando aí, né, de todos esses conceitos e estudos, e é tudo tão interessante tudo isso, e tanto eu quanto o Marcelo, a gente também vive um pouco dessa questão de você mudar o mundo pela educação ou por aquilo que as pessoas de fato estão imbuídas em aprender, mas assim, o quanto isso é democrático, né? O quanto isso chega de fato, porque você falou assim, olha, eu posso sentar do lado de uma pessoa da periferia e ela vai ter uma visão assim, o quanto que tudo isso chega, porque se a gente está falando de mexer com o mundo, a gente está falando em escalar essas informações. O quanto tudo isso, na sua opinião, é democrático? E se é ou se não é, que solução que a gente daria para que isso fosse, né, enfim, chegasse de fato nas pessoas? Olha, Adri, eu não acho que nós somos obrigados a levar a educação. Se você quer se transformar, você é obrigado a buscar. Eu sei que parece horrível isso que eu estou falando, mas deixa eu explicar por quê. Você pode fazer um doutorado gratuito hoje. Se você buscar todos os podcasts gratuitos, YouTube gratuito, texto gratuito, você não precisa ter um computador em casa para isso. Qualquer lugar que você for hoje, tem uma internet que você vai entrar. E nas casas brasileiras, a maior parte das casas brasileiras é 100% com ou televisão, ou celular e não é barato, ou algum aplicativo móvel. Se essa pessoa está esperando alguém dar para ela na mão, qualquer pessoa, não estou falando só de periferia não, qualquer um, eu, você ou a periferia, se quer entregar, faz assim, não vai ter. Tem que ter no mínimo uma vontade própria de... Autoresponsabilidade. Eu não acredito em paternalismo, gente. Em nenhum aspecto.
nem político e nem familiar. O pai e a mãe que dá tudo pronto, ele vai ter um filho dependente aos 80 anos. Porque não ensinou essa pessoa a ter autorresponsabilidade. É back to the basics de novo. Arruma sua cama, ajuda sua mãe na cozinha, amarra seu tênis, lava sua cueca, aí depois vai gritar no mundo que você quer que todo mundo te dê educação. Acho perigosíssimo isso que eu tô falando, eu sei disso. Não, mas é verdade. Mas eu não acho eu que você compartilhar migalha vai mudar o mundo. Eu tô fazendo meu papel, desde muito jovem, entrando nas comunidades. O IDHL é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que existe há 25 anos, com 2 cientistas dentro dela. Cada pessoa que me contrata uma palestra, eu dou uma palestra gratuita para qualquer lugar que ele queira, que seja dentro de uma comunidade que esteja precisando. Eu levo meu conhecimento. Meu conhecimento está gratuito nas redes. Eu atendo qualquer pessoa aqui, se bater na porta. Agora, não adianta você ter um mapa na mão e não souber para onde você quer ir. Não adianta. E pela minha experiência em trabalhar em comunidade há muito tempo, não é o de graça que atrai os olhos, não. E nem no nível médio e nem no nível alto. As pessoas ignoram a sua presença se você está dando de graça. Elas não dão valor. Elas vão pagar não sei quanto pro fulano lá da Austrália e tem uma vizinha especialista na mesma coisa que está dando de graça. Aí tem uma explicação do cérebro para isso, tem uma série de coisas que funciona para que a gente veja esses acontecimentos. Não é a maldade, não é nada disso. É um funcionamento do cérebro. Então, defender que nós somos responsáveis, eu acho que nós somos responsáveis unicamente na hora que a gente acorda, na hora que a gente dorme, nas decisões, como a gente vai compartilhar isso no mundo. Agora, nem toda semente plantada vai virar árvore. E eu não tenho o menor problema com isso. Flávia, na sua opinião, o que vem depois da transformação digital? A gente está passando agora por esse momento e depois, né? Qual que é o próximo passo na tua visão aí? Se você puder acionar sua bola de cristal, já que você é mística, né? Eu acho que nós já estamos indo para esse caminho, né? A transformação digital, ela foi só mais ou menos como saímos da máquina de escrever e entrarmos no computador, tá? Vamos simplificar bastante assim. Eu acho que o passo é quem está por trás desse entendimento da vida. Né? O nosso próximo passo é como nós vamos conviver uns com os outros. Que, aliás, já é o passo. A informação digital ela só entra com mais um componente de como nós vamos continuar vivendo entre nós. Antes veio a máquina de escrever. E agora? Como vamos conviver entre nós? Esse teco na cabeça da gente é horrível. Aí vem a rádio, aí vem a televisão, vem não sei o quê. Agora veio o que nós temos de maior presente. Tá tudo liberado, gente. Digo, tudo informação. Você encontra a informação que você quiser. Agora, adianta. Se você não souber escolher, você vai para a dark internet. Se você não souber escolher, você vai ouvir um banana. E vai defender essa banana pro resto da vida. Então, entender quem é você e saber fazer escolhas maduras, conscientes, que você saiba o impacto que você causa no seu vizinho, na pessoa mais próxima, e aí depois, primeiro, quem você vive do lado. Seja uma pessoa que trabalha para você, seja sua esposa, seu filho, depois pro seu vizinho de porta, depois pra sua rua, aí depois pro seu bairro, aí depois pra sua cidade, depois, aí assim vai. Mas não, você quer entender logo o mundo sem entender não tem condição. Então começa, sabe, parece tudo muito óbvio mesmo, e é óbvio, a vida é óbvia, sinto te dizer, né, a vida é super óbvia. Ô, né? Flávia, deixa eu ouvir uma questão de você, que assim, tem uma coisa que é muito hoje falada, que é a economia colaborativa. Sim. Você acha que isso é uma forma, é um caminho de você virar a chave? Eu acho que é um dos caminhos. Eu não acredito em nada de um caminho só. Não é uma coisa que serve para todo mundo. Eu tive uma produtora de eventos muito grande, durante muitos anos. A gente fazia shows internacionais gigantes, assim. Naquela época, e a Adri, que é de comunicação, talvez lembre disso, era muito comum que quando a gente fizesse um anúncio desse show, você tinha permutas. Então você tinha permuta com hotel, você tinha permuta com companhia aérea, você tinha permuta com restaurantes. É uma forma de economia colaborativa? É. Então, vamos entender que nós estamos num mundo que também está resgatando coisas que já foram feitas.
É porque as pessoas não têm o interesse em conhecer como o mundo já esteve. Ela parte do princípio que isso aqui é novo, por isso que também não amadurece. Né? Mas uma coisa, ela pode ser experienciada de muitas maneiras diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes, e só vai atingir um novo resultado se você ver como foi isso, para criar uma disrupção. Então, a economia colaborativa, ela é uma das maneiras. Ela não é nova, ela não é única e ela não é para todo mundo. Você pode fazer uma troca com um profissional hoje, por exemplo, e combinar, que é uma maneira de uma economia colaborativa, as pessoas trocarem os seus serviços e a pessoa que você está trocando com ela não cumprir esse contrato. Porque ela não está preparada para isso. Deu errado? Não. É igual a palestra XYZ. Para essa pessoa, não é um assunto que vai rolar. Ela vai ter que ir para outra perspectiva. Não tem um mundo é assim, gente. O ser humano não é assim. Você tem 1000 possibilidades de viver nesse planeta. Extremamente cartesiano, extremamente soft, um mix de tudo. Você tem que entender como você se encaixa no mundo. E se você está fazendo uma onda positiva com isso. Eu sou assim. Isso também não funciona. Mas eu ser assim está trazendo algum benefício para o meu vizinho, para mim, aqui em volta as coisas estão rolando bem? Então está sendo legal. Não, eu acho que essa coisinha aqui eu preciso dar uma melhorada. Acho que isso aqui não faz sentido mais. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo, que é muito interessante, que foi bem recente, por isso que eu vou contar? Eu fui assistir aquele filme Escândalo. Eu saí do cinema, eu chorava. Eu não conseguia parar de chorar. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Encontrei um amigo de televisão depois de muitos anos, e ele virou pra mim e falou assim, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, isso me marcou. Ele falou assim pra mim, nossa, você era tão ensimesmada de você mesma que eu ficava com medo de chegar perto de você. Isso bem recentemente. Aí eu tomei um susto, falei, nossa, será que essa era a impressão que eu passava pra todo mundo? E aí falei pra ele, falei assim, muita gente pensava isso mesmo, falei pra ele. Aí quando eu saí do filme, eu sofri numa onda muito grande, desde o meu primeiro trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, eu trabalhei como voluntária da FEBEM, eu tinha 16 anos. Então, eu sofri assédio moral e assédio sexual toda a minha vida. Quando ele falou isso pra mim, caiu uma ficha de, você não precisa disso mais. Aí eu pensei, será que eu ainda tô fazendo isso? Talvez era uma autodefesa ou alguma coisa assim. Não, era talvez não, era absolutamente uma ferramenta que eu encontrei para entrar em qualquer ambiente sendo protegida, assim, tipo, né? Não, até no ambiente corporativo, tinha pessoas que olhavam e falavam, gente, eu não sei se ela é casada, se ela é monja, se ela... Assim, eu sou super, sabe? Nunca fui de ficar dando muita brecha, não. E no final do filme eles falam assim, quem sofreu assédio nunca sabe se tá com a roupa certa, se tá no lugar certo, se falou alguma coisa. Porque isso fica enfiado na sua cabeça. E o assédio moral, eu tive um cara que trabalhou comigo, eu trabalhei em jornal, revista, né? Televisão, rádio, etc. Eu lembro de um cara, que ele era até icônico, né? Não, já fez a passagem, já. Eu escrevi o texto, era máquina de escrever, eu escrevi o texto. Aí entregava pra ele pegava, fazia uma bolinha e jogava na minha cara. Aí uma vez ele falou assim, como que pode? Uma pessoa burra desse jeito aqui nessa redação, não sei o quê. E era icônico, ele fazia isso com muitas pessoas. Só que eu sempre fui muito rápida. Eu entendia muito rápido o mecanismo emocional. Por isso, eu comecei a trabalhar o mecanismo emocional quando a gente fundou o IDHL, que é esse Instituto de Pesquisa, ao mesmo tempo que eu fazia televisão e as outras coisas. Né? Então, eu sacava muito rápido essas coisas, sabe? Eu saquei qual que era a dele. Então, rapidamente, o que eu fazia? Eu pegava a última frase e colocava pra frente. Manchete, né? Colocava pra chamar atenção. Não mudava nada do texto. Pegava a última e botava embaixo. E trocava. E mostrava pra ele de novo. Agora, né? Não leu nada. Agora, né? Aí eu chegava na minha mesa e desvirava de novo e botava no ar o que eu tava pra escrever. E assim fiz milhões de vezes. Mas isso é uma coisa ruim, por outro lado, porque eu fui aprendendo a lidar com o assédio. O que hoje as pessoas elas têm a liberdade, entre aspas, que o ano passado eu tive um caso gravíssimo de uma cliente, você consegue até trabalhar melhor o assédio, né? Mas essas coisas, a gente não via uma solução tão clara como a gente vê hoje. A gente está falando de sustentabilidade humana,
Tudo isso é como que você evolui e que você abre mão de alguma coisa que você já teve como estratégia. A gente vive também de criar estratégias, porque o nosso cérebro, ele foi feito para criar estratégias. Então, essa é uma estratégia que eu não uso mais, porque hoje eu sou madura. Eu não preciso lascar a mão na cara de uma pessoa para ela saber que não é bem-vinda. Mas quando você é muito novo, você não sabe se bate, se corre, se você conta, né? O que você faz? Você acha que você está errado, né? E isso tudo, em todos os aspectos, se você pensar, qual que é o grande desafio que a gente tem depois da tecnologia? Entender cognitivamente como nós vamos se comportar, como nós vamos conviver um com os outros. Nós vamos ouvir a necessidade um do outro. Nós vamos entender que o outro é igual a nós. Hierarquia sempre vai existir. Mas como que você decide dentro de você a sua hierarquia de prioridades, de necessidades? É aquela régua que eu te falei. É o teto que você tem que escrever por ele. Senão você nunca tá bom. Você vai ter um avião, você quer 2 aviões. Aí você descobre que o vizinho comprou o terceiro, você comprou o quarto. Porque você não tá dentro. Né? Você tá olhando para fora, você está se medindo por fora, não por dentro. Né? É uma outra régua. Flávia, conta um pouquinho do IDHL, um pouquinho do propósito, de como é que foi a ideia, dos objetivos, qual que é o sonho do IDHL. O IDHL, ele é basicamente um curador mesmo de ideias complexas. Né? Então, todas as soluções de problemas complexos nós estudamos. Muito voltado, né, praticamente voltado, para quem somos mesmo e como que a gente pode transformar o mundo a partir do que somos. Não mudar quem somos, mas entender quem somos para realmente poder contribuir no mundo. Então, pesquisas, palestras, estudos. A gente tem uma clínica em Belo Horizonte que é uma parte clínica, de atendimento clínico, e tem o IDHL, que é mundo corporativo, que são palestras, treinamentos, consultoria, mas sempre com esse olhar. Né? O que é que está faltando de soft skills, que agora mudou de nome, agora é soft skills, mas está tudo certo. Mas o que é de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de autoentendimento. Mas aí vocês atendem pessoa física e jurídica ou é mais corporativo? Ele é mais corporativo, mas a gente atende pessoa física. Em Belo Horizonte a gente atende clinicamente mesmo, então tem psiquiatra, psicólogo. E tem um espaço físico lá, isso? Tem, legal. Tem. Aqui a gente tinha um espaço no Ibirapuera, que em 2017 eu quase morri, então nós fechamos o espaço em 2017. E aqui sempre teve Ibirapuera, e aqui sempre foi centro de treinamento. Então as pessoas vinham para cá, que a gente comporta 16 pessoas dormindo. Então as pessoas vêm para cá, fazem imersões, estudam, num contexto diferente de levar o conhecimento para o mundo corporativo. Né? Então continua existindo isso. Né? E individualmente eu atendo só 4 pessoas por mês, individualmente, não atendo mais do que isso. A clínica tem um atendimento constante, mas eu só atendo 4 pessoas por mês. Esse atendimento que você faz é como coaching, é isso? Porque também a gente falou pouco disso, mas você é uma exímia coaching raiz, vamos dizer assim. Eu sou coach raiz. Coaching raiz, né? Depois eu vou até te perguntar sobre isso. É esse trabalho que você faz de coaching executivo ou não, que você atende individualmente? Não. O coaching, ele é uma ferramenta. Né? Então, você não precisa fazer tudo através dele. Né? E existem estratégias dentro de processos de coaching que podem ser colocadas num processo de transformação. Né? Eu uso a nossa metodologia, que é a equação. Né? A metodologia, a equação, ela te ajuda a construir uma equação sua própria a partir do caos. Então, ela é numérica, inclusive. Explica melhor um pouquinho. Achei isso muito interessante. É interessante mesmo. Eu comecei a pesquisar, por isso que eu te falei daqueles 12 itens do 1%. Né? Existem 12 itens que são encontrados em 1% da população mundial que vive muito bem e que está com tudo muito adequado. E tem, dentro desses itens, 6 itens que, assim, não vou falar todos, porque eu não conheço o planeta inteiro, nem todas as pesquisas, mas a maior parte das pesquisas descobriu que existem 6 itens, que são os 6 itens que as pessoas falam na hora de morrer. Os arrependimentos na hora da morte. Pesquisa muito longa, né? E aí eu falei, gente, se a vida é isso, estar no 1% e ter 6 arrependimentos, por que a gente não pode criar uma vida que não tenha os 6 arrependimentos e que proporcione 12 itens para esse 1%? E por que não pode aumentar esse 1%? Nem todo mundo vai chegar lá, mesmo. E não é porque a pessoa não consegue, é porque ela não faz. Se todo mundo fizesse minimamente alguma coisa de uma forma determinada e cotidiana, ela chega. Mas desiste no caminho.
Por isso que eu te falo, não é nossa obrigação puxar a pessoa. Mesmo. A obrigação é abrir a porta. Agora, quem vai entrar, cara, não vai dar. Você não pode pegar a pessoa no laço e falar, eu tô te dando um negócio que eu cobro R$1.500 a hora. Ela vai falar, ih, eu quero ir pra festa. Eu quero comer ovo. Eu quero brincar com os meus amigos. Eu quero tomar todas. Não dá. Você abre a porta. Agora, quem vai entrar são poucos. Muito poucos. Imagino. Né? Quem procura suas palestras é mais, hoje em dia, Flávia, com qual tópico, com qual objetivo, geralmente? Assim, a equação é um item que buscam muito, porque tem essa curiosidade matemática, né? Que é através da matemática você cria essa equação. Dá para fazer isso em grupo ou é individual? Dá para fazer em grupo e dá para fazer individual. Em grupo é o que eu faço nas empresas. Né? E as pessoas entendem como as equações são diferentes individuais ali, né? E como você consegue, através de entender que aquela pessoa tem um tipo de liderança diferente, que ela tem um tipo de funcionamento físico diferente, funcionamento emocional diferente, como é que ali faz uma equação que dá certo dentro da empresa. E individualmente a gente trabalha a equação dela. As palestras, eu posso fazer a palestra especificamente sobre um assunto que a pessoa quer, desde que esteja dentro do meu arcabouço de conhecimento, eu não vou escrever uma coisa que eu não sei. Ou normalmente você vai ver que no meu site tem uma lista de palestras lá. Aquilo são palestras que as pessoas me falaram, olha, o que está acontecendo? Eu criei uma palestra e ela foi para lá para o meu ranking das 10 top palestras que as pessoas mais pedem. Né? Essa do líder disruptivo, as pessoas pedem muito, porque é interessante você entender como é que você não vai se corromper e nem corromper a empresa, né? Por causa da disrupção, isso é importante entender como fazer isso. Tudo que fala de neurociência comportamental, as pessoas adoram, então elas sempre estão me pedindo, né? Seja para fazer num evento aberto, ou um evento fechado, ou no corporativo, né? Já fiz vários eventos abertos também, onde tem, 10 palestrantes, a gente compartilha esse palco, né? Normalmente eu estou como keynote, então eu abro os eventos ou encerro, né? E aí são sempre esses assuntos, como que você olha o comportamento humano de uma forma que você pode acreditar no planeta. É uma opção. É uma opção. Talvez a única, né? Eu sei, eu olho quando acontece uma coisa muito ruim, me dói muito. Mas eu não acredito que ali terminou. E nem que aquilo é a maioria, né? Não. Perfeito. Flávio, o coaching se popularizou muito ultimamente, né? Esse movimento ele foi mais positivo ou ele foi mais negativo para essa metodologia, na sua opinião? Olha, eu acho que tudo que populariza é bom, se você tiver um bom filtro. Porque o que adianta um conhecimento guardado, escondido? Livro na estante não gera conhecimento, né? Mais ou menos isso. Agora, claro que vai partir de você saber escolher. Agora, também não tem certo e errado. Porque às vezes você faz um processo de coaching com uma pessoa que não é preparada, mas para você foi sensacional. E funciona porque você também está no mesmo nível. Né? Então, aluno e escola estão no mesmo nível. Eu acho que todo aluno tem a escola que merece. Todo mundo tem um profissional que merece. Você não vai pegar um profissional que você não aguenta. Eu só atendo 4 pessoas. Às vezes não atendo 4 pessoas por mês, por falta de tempo mesmo, e porque é um trabalho muito profundo. É uma imersão. A pessoa fica comigo 3 dias. É uma imersão. Ela entra de um jeito e sai ampliada. Né? Assim, ela sai muito aberta, né? Assim, para tomar decisões. Né? Então não dá para atender muita gente mesmo. Eu faço uma entrevista antes, porque às vezes não sou a pessoa que ela está querendo. Para você dar match ali no que você tem a oferecer e o que ela, senão a expectativa... E às vezes é muito mesmo para o que ela está querendo. Às vezes ela só quer uma resposta. Eu vou entupir ela de pergunta. Ela não vai sair com uma resposta, ela vai sair com muitas possibilidades. Né? Com um desejo enorme de viver. E se ela quiser que eu apenas concorde com a desgraça da vida dela? Foi para a pessoa errada. Muito interessante. Flávia, eu percebo muita gente vem mencionar com uma preocupação muito de estar incomodado, não se sentir mais inspirado no que está fazendo, não necessariamente numa empresa. E essas pessoas talvez tenham uma aflição que pode ser uma falta de conhecimento, uma falta de autorresponsabilidade. Fala, cara, mas eu dependo disso financeiramente, é o que eu sei fazer. E ela não consegue entender que esse próximo passo que pode deixá-la mais feliz, ou ela pode encontrar o propósito, ou pelo menos experimentar uma coisa diferente. Existe muito medo, existe muito receio, existe muito a insegurança ou a incerteza faz com que essas pessoas não se movimentem. E às vezes ela passa a vida inteira assim
e chega no final da vida sabendo que ela não vai morrer porque ela não viveu. É mais ou menos isso que é a minha percepção. Que tipo de caminho você indicaria ou que tipo de dica você daria para quem está nesse momento agora? Venha passar 3 dias aqui com você. Isso eu adoraria, pode vir. Ou então vem aqui, bate a campainha que eu tenho sempre um chazinho, uma meditaçãozinha. Que coisa pode vir. boa. Não precisa ter medo, porque você vai morrer mesmo, entende? Tem coisas que são a realidade. Você vai morrer, você vai sofrer, porque é super natural. A gente sofre até se saiu de casa, estava frio, esqueceu a blusa. Gente, a gente se apega a sofrimentos inúteis, né? Você quer ver uma coisa fácil pra você ver o sofrimento inútil? Você tá com dor de cabeça. Aí a pessoa vai te dar um remedinho, você toma um remedinho. Aí você vira pra ela e fala assim: passou sua dor de cabeça? Ó, nem lembrei. Mas se você perguntar, tá doendo a sua cabeça? Ela, nossa, tá doendo tem umas 3 horas. Mas na hora que passa a dor de cabeça, ela não sabe nem que horas que foi. O apego à dor é um desejo tão grande, é uma opção. Essa é uma opção. Esse entendimento é que precisa ficar claro. Medo a gente vai ter sempre. Nós temos emoções básicas, extremamente pesquisadas, né? O cara que mais pesquisou emoções foi Paul Ekman. E nós temos emoções básicas, todo mundo tem, e você nunca elimina. Não existe, eu nunca mais vou ter raiva. Mano, você não é daqui, hein? Desse planeta. Que você vai ter. Você vai ter raiva, vai ter frustração, vai ter medo. Então, essas 3 que as pessoas tanto temem, é só aceitar. Porque vai rolar. A forma como você vai reagir a elas é que é a grande sacada. Então, se você está num momento hoje de... Ai, tenho medo de sair do meu trabalho para virar a chave sendo empreendedor, não é esse o medo que você tem que ter. Eu tenho estrutura emocional para ser empreendedor? Eu quero sair daqui pela pressão de todo mundo dizer que você tem que ser empreendedor e tem que ter um programa online e tem que ter um curso online ou tem que ser coach? Né? Então, essas pressões da timeline é que você tem que ignorar. E se você for feliz trabalhando 10 anos no mesmo lugar? Se mais importante para você é ter segurança financeira, o que tem? Qual o problema você querer ter segurança financeira, 13º, férias e um monte de coisa que um monte de gente não tem? Qual o problema? Se apegue naquilo que é o mais importante para você. Esquece da timeline, porque são óbvio. É super importante para você ter segurança financeira, o povo não mandando você sair. Aí você fica, ai meu Deus, eu queria tanto uma coisa nova, mas não consigo. Não é isso. Isso não é real. Então faz a pergunta para você, dinheiro é muito importante para mim? Se você responder cara, abraça essa grana. Não larga, não. Porque você vai se arrepender depois. Por que eu larguei aquela grana? A coisa mais importante pra mim era a grana. O que tem? O que tem? Não tem nenhum problema. Você gostar de dinheiro não te faz uma pior pessoa, não. Aliás, se você gostar de dinheiro, você vai fazer muito dinheiro. E com esse muito dinheiro, você vai ajudar um monte de gente. Porque fica mais difícil ajudar um monte de gente também sem você proporcionar grandes mudanças. Então não tem problema você gostar de dinheiro, não? Agora, saiba o que é que tá te motivando. Então, se você tá nesse momento de eu não sei se eu saio, você precisa entender o que é importante para você. Você pensar num lugar onde eles proporcionam um crescimento de carreira. Você tá preparado para isso? Você quer ser aquele cara mesmo, o diretor da empresa, que tem menos tempo de um monte de coisa. Você tá afim disso? Vai nisso. São só 6 arrependimentos na hora da morte. 6, tá? Todas as culturas estudadas. Foram mais de 30 anos de estudo. Quais são? Não ficar mais tempo com as pessoas que você gosta. Não ser curioso e criativo. Não cuidar do seu corpo e da sua saúde como você deveria cuidar. Não viver o momento. Viver o momento, gente. E uma coisa simples que as pessoas falam, nossa, como que é isso? É não saber quem é você. Em nenhum lugar está escrito que a pessoa se arrependeu porque ela não ganhou dinheiro. Dentro disso tá a generosidade, tá você estar atento aqui, se tornar um místico e não um mistake. Né? Você está aqui, vivendo esse momento mesmo, bem Roberto Carlos, né? Você está aqui... O Roberto Carlos fala de mindfulness há muito tempo. Né? Olha, tá vendo, gente? Nossa, descobrimos de onde veio Roberto Carlos. Roberto Carlos que inventou o mindfulness, ele incrível. Criou. Olha, ninguém sabe disso, hein? Ele que criou. Agora vai a público, agora vai a público. Flávia. Então, isso aqui é o grande negócio. Você está vendo que nos arrependimentos não tem deveria ter saído daquela empresa. Não tem. Se você conseguir colocar essas 6 coisas dentro dessa coisa da sua cabeça, você já está feliz. Esquece, cara. Seja generoso com as pessoas. Escuta as pessoas com atenção.
Dá uma mãozinha para quem tá subindo. Não tem problema não. Se o cara não sabe aproveitar a sua mão, é uma outra história. Se ele vai subir e dar uma pisada na sua cabeça para continuar subindo, não é problema seu. É problema dele. As pessoas precisam entender também o que é meu problema, o que é o problema do outro. E aprender a não aceitar algumas coisas que falam de você, por exemplo, né? Porque a gente pode não aceitar, né? Gente, se eu As for... coisas. Olha, sério. Eu tava conversando com alguém sobre haters. Aliás, haters. Haters? Oi, haters, amores. Olha só. Se você ficar lá escrevendo lá embaixo, que pesquisa é essa? Que cientista foi esse? Escreve lá que eu ponho pra você o dado. Mas não dá pra ficar falando dado o tempo inteiro na entrevista. Porque eu tenho alguns haters que falam assim comigo. A pessoa que fala, como é que é? Tem uma pesquisa e teve um cientista, não sabe porra nenhuma. Vários falam isso comigo. Aí eu falo, peraí. Aí eu vou e ponho pra ele, a pesquisa é essa, a pessoa é essa. Tem mais alguma dúvida? Primeiro, não dá pra ficar te falando pesquisa, dado, etc. Só vira uma conversa de dados, né? Lógico. Né? Mas se quiser, eu vou escrever aí embaixo pra você. Manda pra gente. Manda pra gente. que eu vou te responder. Adoro quando vocês me perguntam isso. Porque eu posso mostrar, né? Lógico. De onde veio e tal. Lógico. Mas uma coisa interessante disso de hater, né? Um cara falou assim pra mim, nossa, mas eu morro de medo dos haters. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Na minha época de televisão, hater, cara, era olho no olho. O cara vinha com a faca no seu pescoço. Tentava te sequestrar, mandava bicho morto pra sua casa, te ameaçava de morte. Você tá com medo que o cara tá falando que você é feio? Horroroso, que a sua ideia é péssima? Relaxa, meu. Você Que vai tá atrás do teclado, sentado num confortável sofá, né? Fica tranquilo, não vai passar disso. Que legal. Flávia, vamos pro ping-pong aqui, só para algumas dicas assim. O que é empreender para você, Flávia? É você acreditar muito e ir atrás dessa coisa. Pode ser qualquer coisa. Você pode empreender na sua cozinha. Acredita na dieta e vai nela até o final. Que aplicativo que você não imagina vivendo sem, apesar de você ser bem desapegada assim, de algumas coisas tecnológicas, por outro lado você é super imersiva em tecnologia. Que aplicativo hoje é essencial na sua vida? Qualquer aplicativo de banco online, gente. Não dá Isso é pra viver sem perfeito. eles. Não dá. Qual que é a rotina de trabalho a qual você não abre mão? Ser livre. Nunca abri mão. Você acredita que eu nunca fui funcionária nem da TV? Não existia PJ, né? Acho que, eu, Roberto Carlos, também criei o negócio de PJ. Só de pensar de ser funcionário com a carteira assinada, eu ficava pensando, gente, como é que vai ser minha vida presa? Parece uma coleira, né? Estão colocando a coleira da Sei lá, mas é CLT. da minha personalidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por causa disso também eu não tenho, viu, gente? 13º, não sei o que, um monte de coisa. Qual rotina de vida pessoal você não abre mão? De acordar de manhã, brincar com meu cachorro, ele vai me acordar, lambe a minha cara, pá. Faço a minha meditação de manhã, abro a janela, respiro ar puro, me conecto com a natureza, vejo os pássaros. Penso em quantos seres humanos, igual a mim, estão abrindo o olho naquele momento. E o que eu posso fazer para viver junto com eles nesse planeta que nós escolhemos? Quais ferramentas de trabalho que são indispensáveis atualmente para a gestão do seu negócio? Computador e internet. E pessoas desconhecidas. Há anos, né? Assim, o IDHL, mesmo tendo estrutura de escritório, etc., nós trabalhávamos home office quase todos. Só era eu mesma, muito raramente alguém no escritório comigo, quando tinha que fazer reuniões, etc. Minha agência, por exemplo, eu fiquei 8 anos sem conhecer a pessoa da agência. A gente só se falava... Que moderno. Você inventou o home office também? Olha, eu sou raiz demais, gente! Um livro... Mas por quê? Você sabe por quê, né? Porque liberdade é importante pra mim. Sem dúvida. Né? Sem Então, dúvida. se eu tivesse todo mundo preso em mim, como é que eu ia fazer? Pois é. Todo mundo, cada um na sua vida, Gana. Autoresponsabilidade. O pessoal que gosta de liberdade também dá liberdade, né? Isso é importante. Um livro que você indica para quem quer virar chave ou para quem quer se autoconhecer? Para se autoconhecer tem que ser um, né? Diferente de... Eu acho que eu gosto muito dos Desafios do Século XXI. Esse livro, não necessariamente você vai se autoconhecer, mas você vai ver a necessidade disso. Porque quando você entende quais são as necessidades do planeta, você entende que você tem que evoluir junto com o planeta. Seja qualquer etapa da vida que você esteja. Se você for hipertecnológico e não souber meditar, por exemplo, talvez você não encontre algumas respostas. Por que meditação virou moda? Por que as pessoas hoje me pedem para dar aula? Antes eu dava aula de meditação nas empresas, eu chamava de respiração. Eu ia dar aula de respiração para acalmar as pessoas. Agora eu posso falar meditação. Todo mundo já conhece. Todo mundo já conhece. Tudo. Então, você vai adequando também o tempo. Né? Então,
esse é um livro que você pode entender o que você precisa evoluir para o século XXI que está aí, né? Onde você se nutre de informações? Você disse que você não tem TV, né? Com acesso à internet, mas a internet também tem muita coisa boa. Qual que é a tua fonte de... Basicamente, eu sou uma leitora assídua. Assim, todo lugar que você vai ver tem um livro aqui, tem um livro ali, tem livro ali, tem livro ali. Ali em cima, eu tenho uma biblioteca aqui, tem uma biblioteca em Belo Horizonte. Livros são muito importantes. Mas eu gosto da tecnologia. Então, podcast eu escuto, YouTube tem um monte de coisa bacana, tem pessoas que eu adoro, gente, eu saio correndo. Olha, a minha cabeça é tão cheia de informação. Eu faço muito curso online. Muito. Já fiz cursos na Universidade de Harvard, gratuito. Fiz cursos de pessoas que acho interessante. Estou fazendo um curso de mercado financeiro, porque eu fui dar aula sobre inteligência emocional e comportamental para o mercado financeiro. Tem muitos clientes dessa área. E acabei estudando mercado financeiro, então faço vários cursos. Então, assim, eu gosto de estudar até na bula do remédio. O que me faz ir até lá é porque eu sei o que eu estou buscando. Então, eu não estou cega num mapa escuro, pego qualquer coisa. Não. A minha curiosidade me conduz para novos conhecimentos. Mas não é qualquer conhecimento. Não é qualquer coisa que eu quero aprender. Perfeito. Qual que é o seu sonho, Flávia? Meu sonho é cotidiano. É todo de acordo com o sonho. Não tem esse negócio, é o sonho da minha vida. É igual a missão, não tem a missão. Eu tenho pequenas missões todos os dias. Então, sonho também é pequenos sonhos. O meu sonho atual é no dia 27 de março lançar a equação online. Que legal. Porque eu quero impactar mais pessoas. Legal. Vai ser em alguma plataforma, Hotmart, alguma coisa ou não? Ou é um site próprio? Vai ser no meu site mesmo, mas ele vai estar numa plataforma de venda, né? Muito provavelmente Hotmart mesmo, mas uma plataforma de equação mesmo. Flávia, se existir uma próxima virada de chave sua, que não é você mudar o caminho, mas talvez, eu não considero que a virada de chave seja alguma coisa única que você vira completamente seu rumo, mas que aos poucos você vai evoluindo e virando um pouquinho mais, né? Redirecionamento de rumo. Se existir isso na sua vida, você imagina qual vai ser? Existe isso todo dia, tá? Só para te ajudar. Uhum. Eu acho que eu devo ter aqueles quadros elétricos, sabe? E eu vou pá, pá, centenas pá, de pá, pá, pá. Aí acende uma luz, pá, aí apaga. Não, apaga menos, não. Tipo, você acendeu o holofote, Flávio, não é esse? Ai, desculpa. Ótimo. Mas eu acho que uma coisa que eu quero fazer, igual eu falei pra você, agora eu tô estudando muito, né? 2 mestrados, pós-graduação, tudo ao mesmo tempo, lançamento, publicando 3 livros, mais um que está em produção. A minha produção intelectual ela tá muito grande. Então, acho que a próxima virada de chave que eu vou dar, e eu já vou dar essa virada de chave, é ficar um pouco mais próxima dos meus amigos. Porque eu tenho tempo para eles o tempo inteiro. Eles me ligam, eu tô sempre... Mas eu nunca busco para alguma coisa. Porque eu tô muito envolvida. Né? Assim, né? Nos meus estudos, na minha história. Eu sou uma pessoa muito silenciosa, tenho pouca vida social. Então, eu acho que essa é uma chave que eu tenho que ligar, né? Se dar uma ligadinha nessa, deixar ali um pouquinho mais... a minha chave atualmente é aquela de movimento, sabe? Você passa, ela acende. Você sai, ela apaga. As minhas chaves são assim. É tecnológica, né? Tem um sensor de presença. Meu sensor de presença. Então, eu tô achando que eu tô precisando deixar no on. Essa, sabe? Ótimo. Hoje mesmo eu falei com uma amiga, ela falou, pô, Flávia, eu tô morrendo de saudade de você. Eu falei, eu prometo que domingo eu vou te ver. Então, eu vou domingo mesmo ver. Que legal. Flávia, eu vou te agradecer demais pela sua generosidade em compartilhar tudo isso, em você abrir a porta da sua casa para me receber a Adri, por me apresentar o Alok, meu parceirão. Estamos disputando aqui quem é o macho alfa, mas eu já sei que é ele. Não, mas ele tem 4 patas, né? Melhor discutir. Mas te agradeço demais, muito obrigado. Espero que tenha impactado e inspirado muita gente que vai te ouvir. Para mim foi eu digo que o que eu mais ganho no podcast é o aprendizado, né? E conexão com gente que me inspira e gente que me impacta. Então te agradeço profundamente, muito obrigado por toda a generosidade, pela sua facilidade em compartilhar um conhecimento tão bacana, tão profundo e que a gente precisa muito ouvir isso. Como é que as pessoas podem te acessar e qual que é o teu recado final? Eu que tenho que agradecer. Imagina. Porque uma pessoa que sai de si mesmo para ouvir o outro é muito mais generoso do que quem fala. Então eu tenho que te agradecer muito. Obrigada a você também, né, de ter vindo. Muito obrigada. Para me achar, tem o meu site, que é www.idhl.org.br. Aí lá tem os contatos, etc.
Eu atendo o telefone incrivelmente. Eu falo alô e respondo, e ligo depois. Eu faço isso. Incrível. E tem um e-mail, né? Que aí, a partir do site, você me encontra. Redes sociais todas tá como Flávia Lippe. Então, também é fácil de me achar. Não sei se tem... Deve ter um monte de Flávia Lippe, né? Anyway, mas essa sou eu, é minha cara. É essa. E o recado final? Juntos somos mais. A gente pode se unir. Com tecnologia, com plataformas, fazendo curso junto, palestra junto, juntando todo mundo, falando um monte de coisa linda, escrevendo, produz conteúdo, seja ético, mas produz conteúdo. Flávia, muito, muito, muito obrigado. Dri, como é que as pessoas podem te acessar? E eu queria que você deixasse seu recado final também pra gente. Ok, então, bom, meu recado final é que é muito, assim, encantador quando a gente troca. Acho que a melhor coisa que pode existir nessa vida é a troca de experiência. Então hoje eu vim aqui acompanhar o Marcel e foi uma coisa incrível conhecer a Flávia pessoalmente e eu acho que a grande sacada da vida é a gente fazer o que ela falou mesmo, né? Abriu a porta, decida entrar, né? Porque não é todo mundo que toma essa decisão. E eu tô assim encantada com essa porta e acho que a gente tem que realmente pensar muita coisa que a gente faz na nossa vida, no dia a dia. Né, empreender e virar a chave é muito mais do que simplesmente você olhar as teorias que a gente olha aí. Bom, para falar comigo, Drix_Matos, DRIX_Matos com 2 T's. Eu estou no Instagram e Adriana Matos estou no LinkedIn e vocês vão me encontrar lá também com facilidade. E é um prazer estar aqui, muito legal. Muito obrigada, Marcel, pela oportunidade, foi incrível, eu amei. Muito obrigada. Espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões, insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se quiser se conectar com a gente tem um grupo no Telegram, vocês duas estão super convidadas. Claro. O link vai estar na descrição desse episódio. Não deixe também de enviar todos os seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Todas elas são @podcastvirandachave e tem o site também www.podcastvirandachave.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre minha rotina, depois que eu virei minha chave, me segue lá também no Instagram, que é @marcelpnobre, ou no LinkedIn, onde produzo conteúdos diários. É só digitar Marcel Nobre Podcaster que te leva para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir para você acompanhar todos os nossos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe lá sua avaliação e nos dê o seu feedback. Tchau e até a próxima.